Hoje, 16 de julho de 2008, a Biblioteca Mário de Andrade realiza o depoimento do designer Alexandre Wohner para o projeto de memória oral da instituição, iniciativa esta que vem sendo desenvolvida com o objetivo de resgatar a história da Biblioteca Mário de Andrade de uma forma matizada, através de narrativas orais dos seus mais diferentes protagonistas, antigos funcionários, diretores, colaboradores, pesquisadores, artistas e intelectuais. Na direção de captação audiovisual desse registro, Sérgio Teichner, e na condução do depoimento, Deise Perlmutter. Dá para a câmera também. Ou para ela. Bom, Alexandre, nós gostaríamos de dar início a esse depoimento pedindo para que você conte um pouco. Você já fez isso no depoimento que você deu para o André Sturlarski. Mas queria que você contasse um pouquinho, porque ele foi curto, breve, o seu background familiar. Origem, atividade profissional dos teus pais, formação religiosa, que isso não fica claro, se você teve uma formação judaica mais ortodoxa ou não. Adaptação do seu pai como imigrante, dá um panorama aí sobre essa... Bom, meus pais foram imigrantes, eles chegaram aqui no Brasil em 1927 e tentaram se entrosar dentro da comunidade brasileira com muita dificuldade. Eles não conheciam a língua portuguesa, nada disso, mas eles... Logo me produziram e um ano depois eu nasci. E a gente morou praticamente em quase todos os pontos de São Paulo, porque meu pai também não tinha muito dinheiro, veio deserdado da Iugoslávia, ele era iugoslavo, de origem italiana, e minha mãe também era iugoslava, de origem húngara, porque era do Império Austro-Húngaro. Estavam todos mais ou menos localizados dentro desse esquema da Áustria até a Hungria, né? Polônia também, não me lembro se estava, tudo isso, etc. E aqui meu pai era tipo de comerciante, né? Tinha uma formação de comerciante, era de uma família judia, ele era uma família judia mais ou menos bem posicionada, economicamente naquele tempo, mas a família judia não permitia que judeus casassem com católicos, e minha mãe era católica. Então ele foi deserdado, deserdado para valer, e eles resolveram vir para o Brasil, deixar a Europa e tentar uma nova vida. Eles eram bastante jovens e tudo isso, etc., tentar uma nova vida aqui no Brasil. Eles pensaram, naquele tempo os judeus pensavam mais em ir para a Argentina do que para o Brasil, porque a Argentina tinha mais ou menos uma fama de ser mais cultural, tudo isso nesse sentido, etc. Mas eles resolveram vir para o Brasil, ficaram aqui e começaram a trabalhar. Meu pai logo se entrosou numa atividade porque ele tinha uma formação mais ou menos bem intelectual, quer dizer, bem acadêmica, e ele era mais ou menos jornalista, escrevia, e ele se entrosou com um grupo de pessoas da Iugoslávia e produziu um jornal. E para produzir o jornal ele se associou com pessoas que tinham tipografia, e aí ele começou então a resolver esse tipo de coisa. Como ele era judeu, mais tarde, isso na minha educação foi muito drástico, porque ele foi acusado de ser comunista pelos iugoslavos de tendências não judaicas, né? E naquele tempo, quando você falava era comunista, ninguém perguntava nada, entendeu? Então ele foi preso e ficou, a gente não sabia onde é que ele estava. Isso quando eu tinha mais ou menos 10 anos de idade. Antes ele me protegia muito nos estudos, etc. E eu era mais ou menos, como é que chama? Autista. Eu não entendia nada, matemática, ciência, para mim era uma coisa totalmente fora de qualquer contexto. E quando eu passei do quarto ano, ia para admissão naquele tempo, meu pai ainda estava vivo,
E a diretora chamou ele e falou: olha, seu filho não pode passar porque ele não tem condições, pá. Meu pai falou: não, tal. E meu pai insistiu tanto, a diretora então aprovou, eu fui fazer admissão, fui aprovado na admissão, depois entrei na primeira série. Meu pai já tinha então, nesse tempo, falecido, porque ele foi preso. Quando ele foi preso, ele perturbou totalmente a mente dele. A gente achou ele por acaso, não sabia onde ele estava. Eu e minha mãe percorremos na rua Guzmão, que tinha a polícia federal, não sei que tipo de polícia, e perguntamos onde é que está o meu pai, porque fomos em hospitais, fomos em todos os lugares e ninguém encontrava. E a gente saiu da delegacia, a polícia disse que não encontrava, não tinha ficha nenhuma de que se ele estava preso ou não estava preso. E a gente saiu da polícia, contornou a esquina, meu pai saiu da cadeia e a gente se encontrou, por acaso, assim. E meu pai ficou meio abalado, e meu pai, que tinha recusado a participar da Primeira Guerra Mundial, quando ele estava lá na Iugoslávia, pelos austríacos, ele fugiu da Áustria e foi para a África, onde entrou na Legião Estrangeira. E lá ele pegou isso que a gente pega no Amazonas, como é que chama? A malária. Hein? A malária. E a malária parece que dá um processo que aparece mais tarde, é um tipo de verme que aparece, etc., que é fatal. E ele, com 40 anos de idade, teve isso aí. Logo depois em 1939, no começo da Segunda Guerra Mundial, ele teve essa invasão desse verme, etc., e acabou morrendo. E a gente não tinha assim, condições financeiras muito adequadas, né? E eu estava totalmente perdido, porque eu perdi a proteção do meu pai. Então, isso parece que é uma coisa negativa. Morre o pai, né? Você perde todas as noções, etc. Mas como ele me protegia muito, eu falo isso que às vezes surpreende as pessoas, quer dizer, foi no fundo uma coisa positiva, porque eu tive que me virar sozinho, né? Então isso acabei de ser autista, comecei a ver melhor as coisas, a perceber melhor as coisas, e fui seguindo nessa carreira que eu adotei. Como eu era desenhista, eu gostava de desenho, não precisava de muita informação, simplesmente minha intuição, meu talento, eu conseguia desenvolver os desenhos, etc. Minha mãe ficava irritada comigo porque eu não queria... eu repeti, por exemplo, a primeira série do ginásio 3 vezes. E minha mãe suou para conseguir uma bolsa de estudo para mim entrar no Oswaldo Cruz, que era um colégio famoso naquela época. Como eu repeti 3 vezes, eu perdi a bolsa, né? Aí minha mãe correu para o Mackenzie, tentou falar, me aceitaram, etc. Lá eu não repeti nenhuma vez, mas eu também não consegui muito me desenvolver nesse sentido. Mas eu consegui me desenvolver no desenho. Mas eu acho que não vou contar a minha história toda, né? Não, um pouquinho, mas essa coisa uma coisa que eu tenho curiosidade, dessa tua observação, se você era uma criança, uma adolescente observadora em relação à cidade, em relação às imagens, porque acho que isso, de um modo ou de outro, quer dizer, essa habilidade com o desenho apareceu como e quando? Apareceu desde criança, né? Desde você nem sabe, quer dizer, você começa só a desenhar, né? Meu pai tinha tipografia e eu ia lá na tipografia, que era na Rua Santo Antônio, depois foi para a Rua 7 de Abril, e eu morava na Dom José de Barros, então era tudo fácil, etc. E eu ia lá fuçar o que era tipografia e começava aquelas coisas que a gente sempre conta história, catava os tipos, e comecei a sentir cheiro e a sentir o comportamento das pessoas em relação à montagem de jornais e livros, etc. E fui olhando, né? Assim, fui percebendo, fui só enxergando, praticamente não via muito, né? Só enxergava. Sim. Então, eu falo enxergar, que a gente olha, porque tem olhos, né? Mas ver tem que entrar no cérebro e ter um significado, né? Por isso que eu falo esse tipo de coisa. Enxergar e ver são coisas totalmente diferentes, né? Então, eu enxergava, ficava enxergando, levava material para linotipias, né?
clichês, etc., fazer esse tipo de office boy para o meu pai. Eu tinha mais ou menos 9, 10 anos de idade, então estava funcionando desde os 7 anos de idade. E o processo de como é que nós vamos educar esse filho, né? Meu pai e minha mãe falavam. Então, minha mãe, que era uma pessoa muito persistente, falou assim, não, ele deve ser arquiteto, porque aí ele vai poder trabalhar, tem diploma, né, todas aquelas coisas. Então vai ser útil que ele faça arquitetura, etc., para ter um futuro melhor. E eu via isso e ficava meio assim, com problemas, etc., porque eu não gostava de estudos acadêmicos, de decorar datas, né, aquelas coisas. No ginásio eu ficava totalmente com o pé atrás, né? Que eu não vou fazer esse tipo de coisa e tal, etc. Então não queria estudar, né? Era uma coisa academicamente, né? Estudar era uma outra coisa para mim, nem sabia o que era. E eu vivia nessa época o período de negro, né? Eu não tinha pensamento de futuro, não tinha pensamento de nada, só chateava meu pai e minha mãe, etc., aquelas coisas de criança. Mas eles tinham uma vida de imigrante, assim, você lembra essa imagem eles tinham uma da vida casa de imigrante? Tinha, naturalmente tinha outros jugoslavos por aqui, principalmente em Indianópolis, né, onde eles se reuniam, austríacos, jugoslavos, esse tipo de imigrante. E a gente ia lá, no almoços, tal, conversar, aquelas coisas. Então a gente tinha mais ou menos uma vida dessa aí, nesse tempo, né? Minha mãe logo se entrosou, porque minha mãe tinha um talento de modista, né? Então ela se entrosou na moda e trabalhou com várias empresas lá da José Paulino, que era mais ou menos onde se fazia moda, fazia indústria de moda, tudo isso, etc. Na Santa Efigênia, que também tinha certas coisas, etc. Então minha mãe se entrosou logo nisso e se formou como modista, né? Como fama de modista, etc. Então ela tinha mais ou menos um tipo de trabalho diferenciado do meu pai, que era da parte de tipografia, e os dois, mesmo com dificuldade, ela sustentava os 2 filhos, porque eu tinha uma irmã também, e a gente foi mais ou menos caminhando. E a biblioteca? Existia uma biblioteca? Pois essa valorização à cultura ilustrada? Quando eu tinha mais ou menos nessa idade do ginásio, que eu frequentava o ginásio, a gente ouvia falar da biblioteca, mas eu não ia à biblioteca. Não, mas biblioteca na sua casa, existia a referência dos livros, a presença dos livros na sua casa era forte? Nessa época ainda não. Mais tarde, quando eu fui mais ou menos entrando na idade de 18, 20 anos, etc., comecei a perceber, intuitivamente, eu ia numa livraria chamada, que ainda existe, Dom José de Barros, tem uma livraria lá, eu ia lá e via as revistas americanas, Life, Look, né, essas coisas todas, etc. E comecei a perceber a publicidade, a grafia, né, o gráfico dessas revistas, e comecei a me interessar nisso. Então eu comprava essas revistas, levava para casa, etc., via, mas não tinha consciência do que significava mesmo esse tipo de coisa. Mas a atração que eu tinha, depois eu fui percebendo que isso realmente tinha um significado para a minha formação, né? Então, com mais ou menos 20 anos de idade, quer dizer, 1948, eu inaugurou o Museu de Arte, né? E o Museu de Arte, eu ia lá sempre, porque tinha um estúdio de gravura, então eu comecei a me entrosar nisso aí. E antes, como eu tinha essa tendência de desenho, eu insisti com minha mãe que me levasse ao Museu de Belas Artes, né, Belas Artes, que eles tinham curso de desenho para mim fazer desenho, e a minha mãe me levou. A primeira pergunta que ela fez: dá diploma? Ela falou: não dá, então nem pensar. Eu, queria aprender desenho, a minha mãe não me deixava aprender desenho. E quando eu realmente me completei 18 anos, etc., fiquei um pouco livre
dessa bruxinha mamãe, né? Que não era mãe judia, hein? Hein? Que não era mãe judia. Não era judia, mas ela assimilou um pouco da religião. Eu nunca... eu fui batizado como judeu, meu pai insistiu, quando a gente nasceu, tudo isso, etc. Fiz circuncisão, né, todo negócio de judeu, etc. Mas ele nunca nos levou à igreja ou fizesse algum curso de judaísmo, então ele não insistiu nisso. E eu nunca me aproximei dos judeus nesse sentido. Até hoje não me aproximo muito dos judeus. Eu fiquei totalmente dependente das coisas. Frequentei vários tipos de religiões, mas eu não aceito, quer dizer, eu aceito, mas não pratico, nem serviço militar, nem política e nem religião. Eu sou mais ou menos livre. Eu fiz várias coisas, budismo, tudo isso, né? Mas eu não tenho afinidade com isso aí. E lá eu tenho afinidade com desenho, né? Com desenho, fiz e tal, isso que era a minha religião. Né? E o que você desenhava quando você era... Como é que era? Eu desenhava pessoas, figuras humanas, caricatura, fazia esse tipo de coisa, etc. E como minha mãe fazia moda, e ela precisava de... Ela tinha ideia para uma cliente de fazer um tipo de vestido, coisa, etc. Ela pedia para mim que eu desenhasse o vestido. Eu desenhava esses vestidos, principalmente com a influência dos franceses, que tinham um desenhista muito legal para mim, que eu tinha mais ou menos uma proximidade com ele, que chamava Grau. Vocês, em 1948, podem pegar as revistas, deve ter na biblioteca, revista de moda, onde tem esse cara Grau, eu imitava esse cara aí, né? Mais ou menos copiava o jeito dele, etc. E eu fazia para minha mãe os modelos, né? Mas eu estava ao mesmo tempo andando na rua e ia para o Museu de Arte, onde eu conheci o Aldemir Martins, né, o Potira Lazarotto, a Renina Katz, todo esse pessoal que trabalhavam lá. E um dia, eu ainda estava no Científico, na Caetano de Campos, e um dia eu leio no jornal um edital convocando para fazer um teste, né, para um curso que eles iam fazer no Museu de Arte, que era o Instituto de Arte Contemporânea. Arte contemporânea, tá, para mim, arte, então eu me inscrevi, etc. E mesmo eu sendo assim mais ou menos autista, imagina, 300 caras, 30 foram escolhidos e eu fui escolhido também. Que legal. Não me pergunte por quê. Fui escolhido e fiz o curso lá. Mas eu não, era um curso de design. E eu não sabia o que era design, nunca tinha ouvido falar, tudo isso, etc. Aí, em contato com o Aldemir Martins, eu mostrava para ele que eu comprei a revista Luca, ele falou, você compra a Luca e tal, tem um cara lá, tal, etc. Eu comecei a ver melhor, e o Aldemir me orientava nesse tipo de coisa, né? Então, e eram todos muito acessíveis, né, Alexandre? Eram já figuras consagradas com uma profunda acessibilidade. Não eram magistrados, né? Tudo isso, etc. Eram pessoas comuns, etc. Eu faço questão de também ser muito comum, porque eu vejo que as pessoas, quando você conversa difícil, conversa assim, tipo semiótico, né? As pessoas não entendem, não querem nem saber disso aí. Quer dizer, eu não posso conversar com um cliente de semiótica, eu não posso... Então eu falo simples, como todo mundo é simples, né? Vocês veem que eu estou falando simples, né? Então, esse é meu tipo de comportamento também. E o Aldemir tinha esse tipo de comportamento, a Renina tinha esse tipo de comportamento, né? O Potira Lazarotto também era um outro cara legal. E vocês são todos da mesma geração, certo? Mais ou menos. Eles, naturalmente, eram um pouco mais velhos do que eu. Eles já estavam mais ou menos com a formação e eu ainda estava entrando na formação. E como eu não tinha profissão, não tinha nada, só estudava na Caetano de Campos, no curso à noite, no curso noturno que me puseram lá. E eu ficava o dia todo sem fazer nada. Então eu ficava o dia todo no Museu de Arte, né? No Museu de Arte, e tinha um Museu de Arte Moderna logo junto, né? No mesmo edifício, andares diferentes, etc. E eu comecei a conhecer o Sérgio Millet, Paulo Emílio, né? Toda essa turma que frequentavam o Abramo, o Cláudio Abramo,
que frequentava o bar do museu, né, o bar do Museu de Arte Moderna, que eu via que era um certo tipo de cultura diferenciada à do Museu de Arte, porque o Bardi, que eu tive também um relacionamento com ele logo de cara, ele trouxe para nós toda a formação do tempo da guerra de 1930 até 1948, 50. Isso está acontecendo agora em 51 que eu estou falando, né? 50, 51. Ele trouxe todo o conhecimento do que não era divulgado por causa da guerra no mundo ocidental, né? Quer dizer, algumas pessoas tinham conhecimento, claro, disso, etc., mas o pessoal da cultura francesa, que era o Sérgio Millet, Paulo Emílio Almeida Salles, né, todo esse pessoal, o pessoal que formou a biblioteca, né, que não é que formou, mas deu uma ênfase mais definitiva para a biblioteca, que eles deviam organizar, era mais ou menos de cultura francesa, como é a nossa universidade. Sim. A nossa universidade também foi fundada através dessa cultura francesa. Então era muito divulgado, o que era francês, principalmente parisiense, não francês, porque tinha muitos artistas que não eram franceses que frequentavam essa cultura parisiense, né? Que a gente chama de cultura parisiense, Picasso, Miró, Mondrian, esteve lá, Kandinsky, tudo pessoas fabulosas. Mas a gente não conhecia os outros movimentos, o Dada, o Merz, que aconteceu na Europa, a Bauhaus, né, os russos, porque a nossa ditadura também não deixava aparecer. Quer dizer, o nazismo, o fascismo, o comunismo, etc., e a parte da política nossa aqui também não censurava esse tipo de coisa, né? E alguns desses adeptos da cultura francesa eram mais ou menos ligados naquela época, fascismo e comunismo, né? E também eles não divulgavam muito, não davam muita bola o que acontecia dessa cultura, etc. E o Bardi trouxe para a nossa cultura esse choque das novas coisas, né? E isso aí também foi uma coisa que realmente começou a mexer muito com a minha cabeça. Eu perdi o autismo nessa época. Então começou a mexer muito na minha cabeça, etc, etc. A gente ia na biblioteca procurar esse tipo de informação e não encontrava muito. Sei. E o Instituto de Arte tinha uma biblioteca própria? Eles tinham uma biblioteca, fizeram exposições, fizeram a exposição do Calder, né, o Museu de Arte, do Bardi, fizeram a exposição do Max Bill, né, fizeram vários tipos do Steinberg, um monte de pessoas que realmente nos deu assim um choque. E a primeira Bienal foi organizada também com essa abertura dessa política. Embora toda a primeira Bienal, Matarazzo, etc., do Museu de Arte Moderna, tinha um enfoque dessa cultura francesa. Então, o que eles apresentaram na primeira Bienal foram os parisienses, né? Kandinsky, Klee, tudo eles trouxeram para cá. E isso foi uma coisa muito positiva. E o que começou a abrir na biblioteca foi a possibilidade de a gente ler jornais quase do mundo todo. Não sei se está certo, né? Sim. Então, eles tinham lá a possibilidade de você ler alguns jornais, acho que o New York Times ou qualquer coisa assim, eles lá embaixo, naquela parte de trás, que dá na Braulio Gomes, assim, né? Sim. Era só jornais e revistas que você via, né? Então, a gente começou a frequentar. E eu comecei a frequentar lá por causa das revistas e jornais. Sim. Né? Que me interessava muito a revista e jornais, principalmente. Até hoje, eu sou muito enfocado nessas duas categorias, né? E livros, mas livros sobre design, sobre arquitetura, sobre o movimento da Bauhaus, etc., praticamente não tinha. Não tinha possibilidade de você ter esse tipo de informação. O Bardi trouxe alguma coisa. O Bardi trouxe os cartazes suíços, fez uma exposição em 51, né? Uma coisa que você nem pensava naquele tempo, etc. E o Bardi brigava muito com o Museu de Arte Moderna, né? Eles tinham dois enfoques diferentes. Até que surgiu um cara chamado Danilo De Preti, que era um pintor italiano,
que trabalhou também em publicidade. Ele também estava mais ou menos ligado com esses movimentos, principalmente que aconteciam nos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, teve um outro tipo de comportamento que era mais enfocado no design. Antes era o estilo, eles eram coisa de moda, estilismo, etc. E alguns publicitários, como Paul Rand, né, como o George Nelson, vários caras começaram a sair da publicidade a fazer coisas efêmeras. Publicidade é coisa efêmera, você tem que fazer alguma coisa que enfoca um motivo a alguma pessoa e passa uma semana, você nem se lembra. Então, começaram a ter um outro tipo de... Charles Eames, né? Tudo isso, começaram a ter outro tipo de atividade. E a gente começava a receber essas informações através de revistas. Sim. Né? Através da revista, principalmente Look. Era uma revista muito bem feita, do tipo do Life, mas era mais enfocada nos comportamentos de movimentos de necessidade de consumo, etc. Mas não necessidade de consumo, mas no sentido de necessidade mesmo, que eu preciso fazer uma cadeira de acordo com a minha estatura, né, meu comportamento, para determinado a relação com o computador. Não tinha computador naquele tempo, mas de atividades você tem. Uma cadeira de dentista deve ter uma forma assim, coisa assim. Então, tinha um propósito diferenciado de que fazer uma cadeira bonita, né? Que como se faz ainda hoje, né? Tipo cadeiras artesanais, né? Então esse artesanato acabou na primeira Revolução Industrial, etc. Mas o povo gostava de coisas parecidas com o rei, né? Então eu posso comprar uma coisa parecida com o rei por R$1.000, né? Vamos dizer. Mas parecida com o rei, mas feita de artesanato, já custava R$5.000. E hoje custa R$50.000, né? Uma cadeira que só olha, não senta, né? Então esse tipo está voltando esse tipo de filosofia, porque acabou, principalmente os enfoques dos principais movimentos do design que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial, se transformaram totalmente. Vocês, não sei se conheceram a Olivetti, né? Então, a Olivetti era uma máquina super bem desenhada, que deu a possibilidade de você escrever a máquina muito adequadamente, sem dar problemas físicos, etc, etc. Mas ela morreu com a informática, né? Não existe mais a Olivetti. E a indústria italiana começou a baixar e a voltar novamente ao artesanato. Então, tudo isso a gente sabia, via, olhava, sabe o que era artesanato, o que era industrial. Né? Você não pode fazer um avião bonito, você tem que fazer um avião que voe. Se você faz bonito, faz uma pinturinha, uma abelhinha, só para ser bonito, o avião cai. Né? Então, tem todas essas funções que a gente começou a aprender, função a partir da Bauhaus, etc. Então, a biblioteca não nos proporcionava a complementação dessas novas ideologias, nova linguagem e a transformação que o mundo estava tendo, entendeu? Porque o pessoal que orientava a biblioteca, principalmente Sérgio Millier, o Paulo Emílio já nem tanto, porque o Paulo Emílio trabalhava em cinema e o cinema naturalmente tinha que ser uma coisa mais ou menos atualizada, né, tudo isso, etc. Foi a minha primeira marca que eu fiz, foi com o Paulo Emílio, no Museu de Arte Moderna da Cinemateca Brasileira, que existe ainda hoje, que a gente já transformou várias vezes, mas ela continua com o mesmo caráter, né? Então a biblioteca a gente sempre sentiu, até hoje, a gente deixou de frequentar muito a partir dos anos 70 ou 80, porque ela não acompanhava a evolução. Pode ser que seja um problema financeiro, né, de dotação orçamentária, de promoção de dinheiro, porque etc. Ao contrário das bibliotecas que tem no mundo todo, quer dizer, você vai nos Estados Unidos, você tem aquela de Washington, como é que me chama a biblioteca de Washington, que tem até o meu livro. Tem livro de todo mundo, entendeu? De todas as pessoas que aparecem, eles têm lá uma informação. Como é que eles fazem isso? Não sei.
Mas não sei se a biblioteca aqui pode acompanhar esse tipo de evolução, porque também não são muitas bibliotecas que têm esse nível da biblioteca de Washington, Então, a biblioteca ela precisa ser reestruturada e acompanhar esse tipo de evolução da comunicação, da informação que a gente tem hoje, né? De vários tipos. Coisas que eu gosto e coisas que eu não gosto, porque eu não sou eu que vou fazer a biblioteca, quer dizer, tem muitas pessoas. Então, quando surge, por exemplo, o desenho industrial, como surgiu na época de 50, no mundo todo, né? Devia ter um departamento de desenho industrial, de uma formação que você pudesse, porque a gente não pode comprar muitos livros. Eu, por exemplo, comprava todos os livros que saíam, mas nunca comprei livro assim efêmero, né? Comprava livro de estudo mesmo, de importância, tal, etc, etc. Não tinha dinheiro. Minha mãe me auxiliava com muito sacrifício, então ela me dava um dinheirinho, eu comprava os livros, etc. Hoje eu não vejo os estudantes comprarem livros, entendeu? Não vejo. Eles não se autofinanciam na coisa que eles estão, na tendência cultural que eles têm, mesmo intelectual, ou mesmo de talento, né? Coisa onde eles enfocam, etc. As pessoas não investem muito nessa formação de suporte, né? Técnico de informação, mesmo suporte de criatividade, como é que você faz, etc. Tudo isso, etc. Porque várias pessoas criativas explicam como é que são as coisas criativas. Você faz uma pintura, mesmo que você faça uma pintura, todo mundo olha pelo enfoque estético, mas não olha pelo da função que tem e da modificação que eles fazem do conceito de ver e enxergar, né? Sim. Então você enxerga todos, você vai ver os quadros, etc. Como você vai ver hoje exposições que tem um monte de elementos que distraem a sua atenção, você não consegue focar, porque é mais espetáculo do que a informação, né? As coisas são importantes. Você, por exemplo, teve uma exposição, começou com uma exposição de, por exemplo, de Leonardo da Vinci, né? E, no Museu de Arte aqui na Paulista foi feita uma exposição, não me lembro que ano, de Leonardo da Vinci, coisa muito bem feita, etc. Agora começaram a fazer uma exposição onde tem um monte de fotografia, projetos e tal, etc, etc. Você não foca, né? Você não foca, não vê, você não estuda, etc. Você se distrai. Então, esse não é, por exemplo, a língua portuguesa, tudo isso, etc. O museu é excelente, muito legal, vai muita gente lá, etc, etc. Mas eu duvido que alguém fique focado numa informação que atinja você, certo? Porque a gente vai ver, justamente vai enxergar tudo. Mas tem uma coisa que você vê, Então você está ligado, você vê. Enquanto você está tocando uma bateria lá, um pandeiro desse lado, você não consegue focar, não consegue ver, que era muito diferente daquele tempo. Eu não sou contra esse tipo de enfoque, de coisas, mas precisa ser muito bem feita e justamente para focar no objetivo das pessoas verem, né? As pessoas precisam ver. As exposições que a gente vai ver, você, por exemplo, você vai no Louvre, tem bilhões de coisas, mas você vê 2 ou 3 salas onde você fica lá olhando, né? Você fica olhando, fica vendo, etc. Então, nada dispersa você. Pode tocar o que você quiser, você está lá focado, etc. Então, isso precisa ver. E as bibliotecas precisam ter esse enorme acervo, porque tem uma coisa só daquele enorme acervo que você precisa só 10 volumes. Né? Mas precisa focar, precisa achar, etc. Você recebe as informações na escola, você vai procurar na biblioteca para fazer o trabalho, tudo isso, etc. Mas coisas muito importantes, se você tem uma profissão, uma dedicação, etc., você mesmo precisa ter a sua própria biblioteca para fazer isso aí. Você não pode ir sempre à biblioteca, às vezes. Hoje é problemático você sair da cidade, etc. Demora 3 horas para chegar na biblioteca, você fica 15 minutos, você pode demorar 3 horas para você voltar. Se você vai de carro, estressa, né?
a cidade está muito violenta, tudo isso, etc. Todo mundo cortando você, principalmente as mulheres que estão guiando. Elas acham que você vai dar o caminho, você não vai dar o que ela boca. Então, o sentido dessas coisas é justamente suportar, né, dar o suporte para a comunidade, ter a possibilidade, e você saber disso e etc. Porque se você vai comprar tudo que sai sobre livros, você também não consegue. Primeiro, você, às vezes não consegue financeiramente, se você conseguir, você não consegue estruturalmente, você não tem tanto espaço aí para pôr uma super biblioteca, né? Então, tem vários tipos de coisas. Alexandre, e essa tua formação no Instituto de Arte Contemporânea, ela, assim, queria que você falasse um pouquinho, que parece que foi uma iniciativa muito interessante, que formou quadros muito importantes, e essa atitude aí, pioneira do Bard foi determinante justamente para a consolidação dessa tua geração. Não só da minha geração, foi muito importante para a cultura nacional também. Ela abriu um leque de possibilidades enorme. E a segunda e a terceira Bienal, hoje é impossível de fazer, porque não há dinheiro nenhum que pague o seguro das artes como são cobradas hoje, etc. Não saem do lugar, etc. Você imagina, a Guernica de Picasso não podia sair lá do Museu de Arte Moderna. Saiu para o Brasil, veio para o Brasil e foi para a Espanha de volta. Não foi para lugar nenhum. Essa oportunidade de você ter vindo a Guernica, na segunda Bienal, foi uma coisa estupenda. Na segunda Bienal você vê o Klee, você vê o Picasso, Calder, um monte de coisa. E quem montou essa exposição foi o Geraldo de Barros, eu e o Aldemir Martins. Entendeu? Então a gente teve... Isso tudo aconteceu, não é que foi planejado, né? A gente insistiu, pegou o lugar do outro, né? Brigou, sabe como hoje que você passa o carro na frente? Nada disso, foi natural. E o Bard trouxe uma exposição no Max Bill, em 1951, quando o Max Bill ainda praticamente fora da Suíça, fora da Alemanha, etc., não era nem conhecido, né? Arte concreta, o que é isso, tal, etc. E o Bard trouxe essa exposição, ele montou. Foi a única retrospectiva do Max Bill naquela época, nem nos Estados Unidos foi feito, nada, etc. Ele trouxe, e como eu vivia vagabundeando lá dentro do museu, né? Ele olhou para mim e falou assim, você não quer me auxiliar a montar essa exposição? Eu falei, mas eu posso? Não, claro, você vem e me ajuda, etc. Você quer? Eu quero. Então vai ser o seu primeiro salário que você vai ganhar na vida. Me deu mais ou menos assim R$2.000 para auxiliar a montar. Então eu comecei a auxiliar a montar, e aí é que eu vi, eu estava frequentando um curso de design, né? Era o primeiro ano. E aí o curso era quantos anos? 3 anos. 3 anos. Eu estava no primeiro ano, eu nem sabia o que estava fazendo lá, eu estava mais ligado com a gravura, desenho, etc. Aí quando eu montei a exposição, é que eu reparei que tinha outro enfoque para você ser o artista. Você não precisava ser um artista de tela, né, fazer coisas. Porque aí também comecei a reparar que quando você faz uma exposição, eu via na exposição do Museu de Arte Moderna, mesmo na exposição do Museu de Arte, um monte de gente, tá certo? Os quadros aqui na parede, todo mundo no centro bebendo vinho, comendo amendoim. Ninguém olhando para os quadros. Eu falei, eu não quero falar só para 10 pessoas. A minha intenção era falar para 10 milhões de pessoas. Então, 10 milhões de pessoas seria o design. Entendeu? Aí eu comecei a perceber também isso, né? Eu comecei a ver. Eu estava lá, todo mundo falando sobre design o tempo todo, eu só enxergava, ouvia, mas não entendia muito. E nessa exposição eu comecei a me enfocar, abriu o meu cérebro, abriu tudo, comecei a ver. E teve uma repercussão grande a exposição? Teve, mas negativa, porque não foi divulgado em jornal nenhum. Os críticos franceses se recusaram. Nada, nem uma linha.
Eles falavam. E quem eram as pessoas entusiastas? Junto com você, as pessoas que Eram tinham as pessoas essa que sensibilidade? estavam, os jovens, né? O pessoal da arte concreta, que era o Valdemar Cordeiro, e o Geraldo de Barros, que estavam mais ou menos já começando do abstrato, indo para o concreto, mas também sem saber muito bem o que é concreto, etc. O Antônio Maluf, né? Todos esses artistas, o Maurício Nogueira Lima, né? Ludovico Martino, a Giselda Lerner, que também era uma gravadora que estava lá, mas também começou a ver esse tipo de coisa. Então, a juventude viu. Entendeu? A juventude viu e transformou. Foi o movimento no Brasil, depois da Semana de 22, o movimento que mais influenciou a cultura brasileira. Entendeu? Foi a arte concreta, o grupo Ruptura, né? Da arte concreta, que modificou totalmente, etc. Começamos a fazer cartazes. Nós não temos cultura de cartazes. O Quarto Centenário, né? Que deu o movimento, Titilo Matarazzo, que estava assessorado pelo Danilo De Preti, que era um pintor italiano, que trabalhava em agência de publicidade e fazia alguns cartazes do Jockey Club e tal, etc., que deu assim mais ou menos um enfoque, mas ainda não muito decisivo do que era esse tipo de coisa, né? Não tinha nada a ver com a agência de publicidade, era o artista fazendo essas coisas. E com o Quarto Centenário, a gente fez os cartazes do Quarto Centenário, os cartazes do Festival de Cinema, que aconteceu na Revoada Internacional, um monte de coisa, exposição de cinema no próprio Museu de Arte Moderna, etc. E começou a aparecer essa atividade do design, né? Junto com o movimento da arte concreta. E vocês tinham muita afinidade entre... O grupo era pequeno, mas era um grupo que tinha muita sinergia? Sim, bastante. Ela influenciou bastante a cultura brasileira, entendeu? O Antônio Maluf, que foi colega do Instituto de Arte Contemporânea, ele fez o cartaz da primeira Bienal, que foi um cartaz, para mim, é um marco da nova visibilidade brasileira, da nova representação gráfica brasileira, etc. Com esse cartaz da primeira Bienal, foi decisivo na transformação dos cartazistas que começaram a aparecer nesse evento, inclusive eu, e o Geraldo, e tudo isso, etc. Então, esse movimento de arte concreta, essa informação dessa exposição do Max Bill, principalmente, Max Bill falava assim, fazer arte concreta é um pensamento matemático. Você não precisa ser matemático, mas tem um pensamento matemático, aritmético, de tecnologia. O artista precisa ter um aporte tecnológico também. Entendeu? Antes a gente não pensava assim, o artista era um cara emocional, fazer tudo tal, etc. Né? Então começou a aparecer que o artista devia ser, dar uma nova condição de leitura, um novo significado para certos tipos de sinais, né, de signos, etc. Começou a transformar. Né? E esse foi o movimento da arte concreta. No movimento da arte de 22 foi importante, porque é parte da história do Brasil, mas não influenciou novo comportamento da comunidade brasileira. Tá? E, Alexandre, essas pessoas eram também, esses seus parceiros, eram seus parceiros que iam à biblioteca também, nos jornais? Também à biblioteca, Porque, assim, tem várias turmas, né? Eu queria que você... é um esforço aí de rememoração. Quem eram esses seus interlocutores? Ou também com quem eram as pessoas que você cruzava lá na biblioteca? Com quem você dialogava lá? Na biblioteca a gente ia com os colegas, né? A Estela Arones ia com a Emily Chamy, né? Que também era de lá, ia com outras pessoas, etc. A gente não ia todos juntos lá ver, a gente ia, discutia, vamos ver as revistas, a gente ia ver as revistas, né? E discutia essas revistas, né? E a gente percebeu que a diferenciação entre publicidade e design, né? A revista era feita por designers, os anúncios eram feitos por publicitários, mas tinha publicidade muito importante lá. A publicidade, vocês não devem lembrar, mas da Volkswagen, como é que chamava?
Como é que chamava Volkswagen com um bichinho? Eu não me lembro agora. Beetle. Beetle. Né? Uhum. Como é que é Beetle em português? É Joaninha, né? A Joaninha. Mas tem outro nome, né? Hein? Besouro. Então era um besorrinho. E ela foi tratada numa publicidade muito bem feita sobre Volkswagen. E tinha publicidades também muito bem feitas, né? Com esse novo conceito, etc. Por exemplo, o Raymond Loewy, que fez a garrafa da Coca-Cola, foi considerado um design, mas ele foi para um outro caminho, foi para o caminho do estilismo, né? Porque o estilismo era uma exigência da indústria para poder modificar a aparência dos produtos, mesmo sem fazer a evolução do produto. Só a aparência para vender, né? Como até hoje você vê, você compra uma geladeira e o ano que vem a aparência é diferente porque a moda, não sei o que, surgiu alguma coisa na Globo, tal, tem que ser mais ou menos assim. As garotas, né? Tudo bem com garotas, assim, para coisas efêmeras, né? Que é coisa de moda, tudo isso, etc. Tudo bem. Mas se você quer comprar uma geladeira que não custa barato, entendeu? E depois de 10 meses você abre a porta da geladeira, você fica com a porta na mão. E para consertar a porta custa mais caro do que comprar uma nova geladeira. Isso também, problema social, isso também é importante porque dá emprego às pessoas, né? Tudo isso, vendem mais, etc. Mas os ricos ficam mais ricos, os pobres ficam mais pobres, sempre está assim, né? Nunca está que você tem uma vida normal, legal, como é na Europa, como nos Estados Unidos, né? Como nos países europeus, por exemplo, na Escandinávia, na própria Alemanha, na Itália já não, na França também já não, entendeu? Então eles têm uma vida mais ou menos estudada e a diferenciação de classes não são tão grandes. Aqui no Brasil, países latinos, a diferença de classe sempre foi maior. É igual à pré-industrialização que aconteceu em 1870 e poucos, né? Ainda nós vivemos aqui no Brasil uma época de rei e rainhas. Mas felizmente nós temos uma biblioteca que, mesmo sem ter dinheiro, eu posso ir lá visitar, verificar, olhar, etc. Mas não tem tudo o que necessitamos, porque a biblioteca não está ligada ao desenvolvimento que acontece em certos tipos de profissão e atualização dessa profissão. Sim. No próprio Ministério da Educação, que aprova os cursos universitários, estão 20 anos atrasados, porque aconteceu muita coisa e o meu programa não é aceito porque não está dentro do programa do Ministério da Educação. Você sempre teve uma relação forte com a formação dos profissionais na área de eu critico muito design. E eu acho que é interessante, queria que você falasse um pouquinho se essa experiência que você teve, que realmente me pareceu muito privilegiada de ter tido a formação lá na Alemanha, num curso onde realmente tinha uma integração entre todos os campos de conhecimento, um nível de participação dos alunos também na construção do currículo. Pouco como foi essa, você já falou várias vezes, mas o quanto ela instilou em você esse desejo de militar pela formação de jovens profissionais na área. Quer dizer, como eu fiz essa exposição do Max Biel, etc., o Max Biel não veio em 1951, mas ele ganhou o prêmio de escultura da primeira Bienal, né, aquela tripartite, né, ele veio em 53, quando a exposição já tinha ido embora, etc. Aí ele falou para o Bardi que ele estava formando uma escola. Ele não veio em 51 porque ele estava formando uma escola na Alemanha, que era a continuação da Bauhaus, né? E ele não podia vir, etc. Ele veio agora, etc. Ele veio agora também com o intuito, porque a escola de Ulm, né, que eles estavam fazendo, seria uma escola internacional, não só para alemães. Então, 60% seria de alemães e 40% seria do mundo todo. 30 alunos também, né? Então ele pediu para o Bardi se ele podia indicar alguém. E o Bardi indicou Geraldo de Barros, porque o Geraldo já estava, ele cuidava do departamento de fotografia do museu, ele tinha acabado de vir da França, etc. E ele já tinha mais ou menos uma formação adequada para isso, ele era um cara mais velho também, etc. Mas o Geraldo não podia ir, porque primeiro ele era funcionário do Banco do Brasil, e como ele já saiu um ano
se ele fosse, mais uma vez, ele pediria o emprego e pediria a aposentadoria do Banco do Brasil. Sim, sim. Que era a formação mais ou menos dos brasileiros, acho que ainda até hoje. Né? E ele me indicou a mim, porque eu e o Geraldo já estavam entrosando, né? Ele trabalhou junto no Quarto Centenário, etc. O Bill fez um tipo de entrevista comigo e me aprovou. E aí eu fui para lá. E eu fui para lá tinha que aprender alemão. Então ele falou, se for para lá e não souber falar nem Auf Wiedersehen, você não vai ser aprovado na escola. Então eu fui 3 meses antes e entrei no Instituto Goethe lá da Alemanha e fiz o curso. E também eu fiz um estágio no escritório de design na cidade de Ulm, onde também eu aprendi o alemão mais rápido, etc. Então aí fiz, etc, etc. Eram 30 alunos também, né? 30 alunos, primeiro ano 30 alunos, segundo ano 30 alunos, 120 alunos durante os 4 anos. E era praticamente um convento. Você não saía de lá da escola, ficava de manhã, de tarde, de noite na escola, conversando com os professores. Tinha poucos professores, só os professores necessários para dar um tipo de aula elementar, tudo isso, da linguagem, o que significa design, né? Tudo isso, etc. E os outros professores eram convidados do mundo todo, vinham lá. Quer dizer, o inventor da informática, Norbert Wiener, que fez o primeiro computador para bancos, aquela coisa industrial, foi lá, deu um curso. O curso dele, ele dava um trabalho para a gente desenvolver, ele ficava 3 meses, a gente acompanhava, etc. Não tinha nota, você era julgado cada 3 meses. Se você não acompanhava o curso, etc., você era mandado embora. E como que era essa avaliação do acompanhamento? Os professores discutiam com os próprios alunos. Via reunião, discutia e falavam a verdade para você, viam, olha, você não está acompanhando, não tem interesse, qualquer coisa assim. Você namora demais, não ou bebe muito chopp, não, etc. Porque além da escola, à noite você frequentava alguns cursos fora da escola, na cidade. Tinha lá uma escola que chamava Escola Popular Superior, tal, etc., né? Que dava aula de literatura, de percepção, de semiótica, de gestalt, etc. Tudo que era mais ou menos teórico. Nessa escola você ia lá à noite frequentar, né? Um dia por semana e tal. E lá foi a cidade onde Einstein nasceu, né? Ulm, tinha um Instituto de Física Quântica de Ulm. Então, o que significa? Você não ia lá aprender física, né? Cálculo, já pesquisa. Você ia aprender o processo quântico de criatividade, né? Como é que as pessoas criam, qual é a necessidade, como é que você faz análise, como é que você faz isso, etc. Todo o processo quântico de criação, de análise de tudo que existe, você aprendia lá também. E que mais se é possível, porque parece que tudo foi tão interessante, tão forte, uma experiência que é um marco mesmo, uma inflexão na sua vida, não é? Eu comecei a me transformar, né? Eu não sabia nada disso. Não sabia nada disso. Eu aqui no Brasil não tenho diploma, só tenho diploma de curso primário, né? Do ginásio também. Mackenzie. No primário não, primário eu fiz na escola, do Grupo Escolar São Paulo, que era na Consolação, que está na esquina da Mackenzie Paranaguá com a Consolação. O curso de ginásio eu fiz no Mackenzie e no Oswaldo Cruz. E Caetano de Campos depois. E quando eu passei para o científico, naquele tempo era científico, eu estava no Caetano de Campos, né? Não terminei o curso Caetano de Campos. Então, mesmo lá em Ulm, como não era uma escola acadêmica, não tinha diploma, então não tem nem diploma de design, né? Mas vim para o Brasil com uma missão, inclusive, pela Neomar Sodré, que era a diretora do Museu de Arte Moderna do Rio, que visitou a gente lá em Ulm, ficou impressionadíssimo e falou, eu tenho que fazer um curso lá no Museu de Arte, tal, etc, etc. E perguntou para o Max Bill quem podia fazer. Eu falei, pô, você tem aqui um autista aqui. O autista deixou de ser, né, na Alemanha. Deixou de ser totalmente. Completamente. Aí você foi obrigado a se conectar. Meu período negro, né,
acabei com um período lá, chegando lá em UME, né? Foi totalmente diferente. Então, realmente, a gente tem essa transformação. Eu não persegui essa. Eu falo para vocês, olha, vocês têm um talento, mostrem os seus talentos, e tudo vai atrair para esse talento que vocês têm. Né? Tudo vai atrair, tudo. Isso, minha vida foi assim. Mas tem um componente de sorte aí, né, Alexandre? Vocês, não tem como, não existe essa sorte. Eu acho que assim, você teve num momento, realmente você estava em lugares certa. Aconteceu que eu estava para insistência, brigando com minha mãe, etc. Fiquei numa posição certa. Eu queria me desenvolver como gente, fui procurar as escolas certas. Quer dizer, tem várias escolas, mas aconteceu que eu peguei as coisas certas. Um empurrão do espírito do meu pai, certo? Ele me protegia muito. Que continua te dando esse amparo. Vamos dizer, continua me orientando. Né? Isso realmente eu respeito. Mas eu não acho que foi uma tragédia ele ter morrido, foi ao contrário. Né? Estou explicando para vocês, isso tudo acontece para você, que você pensa... Perdi o dinheiro, que é uma tragédia, vou me matar, não sei nada disso. Essa tragédia é para você realmente tomar uma outra posição. Né? Você topa uma outra posição, você tem que tomar. Né? Então você vai direito, etc, etc. Então todo mundo fala para você, mas você teve sorte. Não tive sorte, eu simplesmente estava interessado. Sim. Quando está interessado, você atrai. Sim. E manta as coisas, entendeu? E manta. Então, a gente conhece, quantos garotos vocês conhecem na vida toda? Um vai te atrair. Pode ser o certo, pode ser o errado. Mas vai atrair, não é o corpo dele, é o jeito, a inteligência, alguma coisa que está afinada com você. Né? Mas se você olha para a bundinha das meninas, etc., vai namorar por causa disso aí, você não consegue fazer nada. Né? E se você vai olhar para a bundinha dos meninos que tem as carteiras atrás, talvez não vai resolver nada. Né? A gente tem que sempre funcionar em função de dar um passo adiante. Né? Dar um passo adiante. O que é dar um passo adiante? Está relacionado com as suas atividades, né? Com os seus interesses e tudo isso aí. Alexandre, e o compromisso com a educação, que eu acho que aí vem muito forte. Você vem já com esse tipo de engajamento, de tentar passar um pouco desse repertório que você adquiriu enfim... Como eu frequentei uma escola tipo convento, né? Quer dizer, você ficava o tempo todo falando, ouvindo, muita gente ia falar para você as coisas certas, as coisas erradas, tudo isso, etc. O aluno tinha um poder lá também. O aluno, se o professor não estava ensinando legalmente, ele tinha condições de mandar esse professor embora. Né? Então, ele também participava, né? Ele não ficava parado olhando quando é que eu vou receber meu diploma, né? Tudo isso aí, que acontece muito, né? Então, você tinha lá um propósito, e esse propósito você aprende a respeitar, né? Você aprende a respeitar. E quando eu vim para o Brasil, fiz a Escola do Rio, tudo isso, não fui eu sozinho que fiz, mas foram outras pessoas que também assimilaram aquela ideologia de UME, né, tudo isso, etc. Então a gente e eu tomei uma atitude de ser missionário. No convento e tal, fiquei um missionário. Minha religião é esta. Então eu tento dar uma respeitabilidade a essa profissão, não abrir o enfoque para as coisas efêmeras, né? Você é um artista, mas artista só sendo artista, você trabalha com um lado do seu cérebro, né? O seu outro lado do seu cérebro, quer dizer, um lado do seu cérebro é o artístico, etc, etc. Você precisa do outro lado do seu cérebro, que é a linguagem, o significado, as coisas materiais, né? Coisas físicas, coisas do ensino, coisas, etc, matemática. Você não precisa ser matemático, mas precisa entender o comportamento, o que é matemática, qual é o pensamento matemático. Você precisa adquirir esse pensamento matemático, né? Para poder fazer esse tipo de coisa. Porque você precisa dar significado a tudo que você faz. Não é simplesmente fazer uma minhoca e dizer que essa minhoca
é a evolução da pátria, né? Não, você precisa dar um significado, não é a minhoca que deve ser, tem que ser, tal, etc. Deve estudar, fazer análise de tudo isso aí, e aí então explicar exatamente o que significa. Dar o significado. Quando se apresenta alguma coisa, não é uma coisa que você vai ficar assim, mais ou menos etérea. Ah, eu vi, eu não vi, etc. Todos têm que ver esse tipo de coisa, né? Vamos dar um minutinho? Acabou. Espera aí, vamos lembrar. Você estava falando da tua experiência como missionário, professor. E eu queria te perguntar se na Escola Superior de Design Industrial, enfim, a partir desse movimento que vocês fizeram na década de 60, se hoje você tem mais interlocutores, se você acha que vocês conseguiram esse pequeno grupo que fez parte desse embrião aí do design industrial. A gente conseguiu com muito poucas pessoas interessadas nisso aqui, porque o Brasil, quer dizer, o movimento cultural brasileiro, a economia, a parte financeira, econômica, etc., praticamente não permite que você se desenvolva nesse campo, né? Nessa atitude de fazer só coisas por necessidade, com conceitos, etc. Montando uma cultura brasileira, porque a cultura brasileira visualmente não é muito conhecida no mundo todo, né? A música é, mas o visual, a cultura gráfica, tudo isso não é conhecido. Mas não é conhecida porque tem um número pequeno de profissionais ou não é conhecida porque ela também não consegue se projetar? Não consegue se projetar porque não há um envolvimento de proteção na nossa cultura para você se desenvolver nisso aí. Você vê grandes marcas que estão sendo feitas como a Vale do Rio Doce, o mesmo da TAN, etc., não são feitas aqui no Brasil. E nós temos profissionais aqui, entendeu? Então aparece da Vale do Rio Doce, que você olhar bem é um sorvete, é um funil de sorvete, uma bola de verde, não sei que fruta é, e amarelo, tal, creme, tal, etc. E não tem significado com a indústria. O que significa a indústria? O que é a indústria? Né? E quando você vai ler hieroglifos no Egito, etc., mesmo que você não entenda, você vai procurar aquele troço assim, tem um significado, não é bonito. Né? Tem um significado, precisa ser assim, tal, etc. Porque tem uma relação com a figura humana, com o comportamento humano, com qualquer coisa, etc, etc. Então o hieroglifo também tem significado. Todos os signos têm que ter um significado. Né? Então isso é uma coisa que a gente envolve nessa coisa. Mas a formação da comunidade brasileira, quando vai estudar, ele está muito mais interessado em receber o diploma, tá certo? E o professor está muito mais interessado em ser, como é que chama? Tutor? Não, ser aposentado com etc, etc. Sim. Então, por exemplo, eu dava aula de MBA no Rio Branco, em Fortaleza e em Salvador, tá certo? Bom, para mim, a MBA é uma coisa muito incrível, é um doutor, que você tal, etc. Então eu dava workshops e dava aulas e tinha que dar nota. Se o cara não fez bem, eu reprovava mesmo. Pô, a escola falava assim, você não pode reprovar, o cara paga uma nota e nós recebemos uma nota. Você não pode reprovar. Sim. Então eu falei, não dou mais aula, então não dei. Acabei com os MBAs, tá? Então, para mim não tem esse sentido. Né? Você vai estudar, tem que ser um sacrifício na sua vida. Você tem que ser profissional de estudo. Né? Não é simplesmente ir de manhã na escola e acabou. Entendeu? Então, não existe escolas no Brasil também que dá 3 períodos, como lá em UME, né? Que você ficava de manhã, de tarde e de noite, conversando com todos os colegas e professores, tomando café com eles, almoçando, etc, etc. Isso, praticamente, vamos dizer, impossível, né? Mas devia ter uma escola desse nível, pelo menos, quer dizer, um troço assim. Os programas da escola, como eu disse para vocês, são feitos pelo Ministério da Educação, que está há 20 anos atrasado com a definição desse tipo de aulas que deve ser dado, não está acompanhando as novas tendências, etc. Tem que acompanhar as novas tendências. Né? Você não pode ficar parado. E mesmo que você trabalhe, já está satisfeito com o trabalho, já comprou seu iate, Mercedes-Benz, etc., você deve se preocupar, porque senão você para. Entendeu? Você para. E eu não quero parar. Né?
Então, eu tenho um outro tipo de atitude e comportamento e tento transmitir isso para os estudantes. Então, vocês têm que... Não é fazer figurinha, né, etc, etc. Isso é desenhista, artista, etc. Então, você precisa ter um suporte tecnológico, de linguagem, né? Quando você aprende português para falar bem, para dar significado ao que você fala, não é para falar bobagem, né? Falar bobagem, você não vai trabalhar no circo, né? Falar coisas assim, né? Mas mesmo no circo precisa ter o significado das coisas que você fala. Nada é aleatório, tudo tem uma razão de ser, né? Você vai tocar piano, você vai tocar música, você vai tocar tal. Não importa o talento que você tem. Se você tem um talento de vender ovos, procure fazer esse talento. Você vai produzir ovos depois, né? Então, tudo é talento, tudo é uma coisa que a gente tem que se desenvolver em si, né? Talento e inteligência. Todo mundo nasce com talento e inteligência. Todo mundo nasce com talento. Agora, para desenvolver isso, vai receber um monte de pontada, críticas, etc, etc. Mas imagina se um garoto de 15 anos, 17 anos, fala, pai, eu vou ser bailarino. Ô Maria, seu filho é bicha, não sei o quê. Então começa a pôr na cabeça do garoto que é negócio de bicha. Mas eu não sou bicha, entendeu? Eu gosto de balé. Por que deve ser? Não, porque todo mundo é bicha, não sei o quê. Então começa a criar um certo... Então, esse aluno larga, tá certo? Vai ser escrivão, qualquer coisa assim. Não precisa de inteligência, não precisa de talento, somente refazer as coisas. Então, a gente precisa perceber isso em si. Eu queria ser artista, desenhista, minha mãe não queria. Ela fez tudo para mim não ser, mas eu fui em cima, tá certo? Você vai dizer que eu fiz de errado, eu não fiz, entendeu? A minha mãe estava preocupada com o meu futuro. Eu não sei por que eles ficam preocupados com o futuro, quer dizer. E hoje, praticamente, isso num tempo do pessoal que veio de fora, etc. Hoje, olha, todo mundo é herdeiro. Ninguém vai em frente fazendo as coisas. Tá? Eu entro na universidade, ganho um automóvel. Se não puser automóvel, todo mundo dá um PC para você. Tá? Você não vai comprar. Você não vai comprar por necessidade. Eu tenho necessidade de comprar porque eu quero evoluir, eu quero aprender. Entendeu? Não, ganha automóvel, fica bem, etc. E eu aprendi isso na Alemanha também. Na Alemanha, pós-guerra, tudo isso, etc, etc, os jovens não admitiam, depois dos 18 anos, que o pai pagasse a universidade para ele. Sim. Ele trabalhava. Ele trabalhava 1 ano, 2 anos como garçom, com não sei o quê, etc, juntava o dinheiro e ia para a escola. Se não dava para fazer os 4 anos, ele segurava a matrícula, ficava mais 1 ano trabalhando, etc, etc, etc. Então isso me surpreendeu, entendeu? Coisas que me surpreenderam na Alemanha, eu fui logo pós-guerra, né? A guerra terminou em 48, fui em 53, né? E ainda estava destruída, né? Estava destruída. Todo sábado, a comunidade toda, eu estava numa comunidade de 90 mil pessoas, a comunidade toda, doutor, prefeito, deputado, senador, sei lá o que fosse, ia limpar a cidade. Mas ia, todo mundo ia. Certo? Não é só aquele idiota lá, deixa ele ir, eu vou comer meu churrasco. Né? Todo mundo ia. Então, esse interesse pela comunidade é um pouco difícil em nós. Né? Você vê esse negócio da bebida, etc, etc. Só se você ter consciência, você não precisa, eles estão provocando, né? E eu acho que estão provocando positivamente, para você ter consciência de que realmente você bebe não deve guiar. Né? Quantas mortes acontecem por causa disso? Acidentes que você não tem nem intenção, mas acontece, né? Porque você está bêbado. Então, essa consciência precisa estar embutida em nós. Tá? E a tua volta foi uma volta, assim, foi muito traumática nesse sentido, porque assim, uma referência de vida coletiva
e de valorização do conhecimento. Ah, Se bem que era um momento de muito entusiasmo no Brasil também, né? 57. Era o Juscelino Kubitschek que falou, vamos desenvolver o Brasil Em 5 anos. Em 5 anos, o que nós não fizemos em 55. Né? Que eu tinha uma esperança nisso. E a sua geração acreditou. Acreditou. Não aconteceu, até hoje não aconteceu. Nós estamos ainda em 1500. Vocês podem achar que estou falando besteira, mas faz bem um levantamento de cultura, você vê realmente a imagem do Brasil se transformou, mas não é aquela imagem que a gente espera que tenha. Né? Antes era a mulata, a bundinha, carnaval, a calçada de Copacabana, café, Pelé, isso acabou. Acabou, ninguém mais... Agora, quando você fala de México, quando você vê uma coisa, um cartaz de México, etc., é México. Quando você vê do Japão, é Japão. Quando você vê a Polônia, é Polônia. Quando você vê dos Estados Unidos, quando você vê do Brasil... Mas como que você acha que, assim, que se desenvolve esse tipo de sensibilidade para entender quais são essas referências nacionais, culturais? É o desenvolvimento do nosso suporte cultural. Quem é nós que faz o nosso suporte? As universidades. Vocês, né? Todas as pessoas. Tem gente que nunca frequentou a universidade. Lá em UNE tinha professor que não tinha nem diploma. Entendeu? Porque a UNE não era uma escola oficial, né? Era uma escola que foi criada com investimento do governo americano e com investimento do governo alemão. Né? Fizeram assim, o modelo era Bauhaus. Né? Mas não podia fazer a Bauhaus de 1930 em 1950. Né? Porque mudou tudo. Com a guerra, a nossa evolução científica, industrial, subiu. E em Bauhaus a gente estava até lutando para ser criada uma nova indústria, uma nova coisa. Essa indústria apareceu. Então, tem que pôr os profissionais para desenvolver essa indústria atual de 1950, não de 30. Você vê, são 20 anos só. Né? A Gestalt apareceu em 28, mudou a nossa percepção da escrita, do tipo de ler, como que a gente lê, o que a gente lê, o positivo ou o negativo. Né? Se eu falar para você que você lê um jornal, você lê o negativo, não lê o positivo. Você não lê as letras pretas, você lê o branco em função das letras pretas. A Gestalt ensinou isso. Né? Quando você vê dois rostos formando uma taça de vinho, né? Vocês já viram isso? Vocês veem a taça de vinho, não veem os dois rostos. Entendeu? Os dois rostos são o tipo. Você vê, deu para entender? Percebam isso. Sim. Percebam isso. Então, o que você realmente vê não é aquilo que você está enxergando. É aquilo que o seu cérebro está no conceito de evolução que você possa perceber. Né? E, Alexandre, na escola, lá, na ESG, vocês procuraram, então, trazer um pouco desses conteúdos, dessas referências, dessa filosofia. Dificuldade. E como é que foi estruturada essa escola? Quer dizer, quais eram as matérias? Como é que vocês passavam esses conceitos para os alunos? Sim. Eu li que enfim, o Zenir Ventura deu aula de informação. Curiosidade mesmo para entender como que era a grade curricular de uma escola como essa naquela época. A escola foi feita, primeiro foi feita como um ideal do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro para fazer uma escola dentro daqueles prédios fabulosos que eles tinham lá no Rio de Janeiro, que eles têm ainda, e tudo isso, etc. Não foi possível. Juscelino brigou com o marido da Niomar, que tinha um jornal chamado Correio da Manhã, que era anti-Juscelino, ele cortou a verba, etc, etc. Mas alguns secretários que trabalhavam no museu foram para o Ministério da Educação, que eles eram funcionários do Ministério da Educação, e desenvolveram lá no Ministério da Educação a possibilidade de fazer um curso dentro do governo estadual do Rio de Janeiro, que naquele tempo era o Carlos Lacerda. Né? Foi desenvolvido lá. Mas o programa todo foi feito no Ministério da Educação. Simeão Leal, que era um funcionário excepcional, etc. Naturalmente, chego eu lá, com formação alemã, o negócio de alemão, nazista, os caras lá, tal, etc.
E a gente trouxe falando assim, nós vamos fazer uma escola, não é escola de artes e ofícios, é uma escola de design que totalmente transformou a escola de artes e ofícios. E todo mundo, inclusive o Aloysio Magalhães, estava querendo fazer artes e ofícios para você aprender a desenhar. Uma escola de design você não vai aprender, você já deve saber desenhar. Sim. Entendeu? Você não vai aprender a desenhar. Então, esse conceito a gente começou a insistir. Claro que houve reações totalmente negativas. Aí eu trouxe um colega meu da Alemanha, que é o Berg Miller, não sei se você ouviu falar. Então, e veio para cá, etc. A gente começou a convencer eles. Maldonado veio dar um curso aqui, aí ficou mais claro, etc. O Otto Leischer, que fez a Olimpíada de 70 lá na Alemanha, veio, deu uma palestra, vamos dizer, uma comunidade começou a perceber que tinha que ser uma coisa totalmente diferente. Então, eu e o Bergamini conseguimos aprovar o conceito de não pôr modelo ao vivo, o cara desenhando modelo ao vivo, tal. Isso não era o sentido da escola de design. A gente conseguiu fazer isso aí, etc. E dentro de uma escola oficial, quer dizer, era financiada pelo governo estadual. E eles toparam. E a gente fez o curso no primeiro ano, etc. A gente analisou os alunos e 3 ou 4 a gente mandou embora, disse que não tinha condições de etc. Eles processaram a escola, porque aqui no Brasil você fez o exame para entrar, você tem que fazer o curso todo, não adianta nada, vem com esse argumento, etc. etc. Que era uma escola oficial, etc. Aí a ditadura começou a aparecer, 70, né? 68, 70. Então, houve, assim, um aporte, e eu também comecei a fazer uma escola de design aqui no Mackenzie, né? E, nesse tempo da ditadura, os alunos que faziam um certo tipo de revolução acharam que eles é que deviam dar os nortes de como é que devia ser feito, como é que não devia ser feito. Sim. Faziam greve, faziam tudo isso, etc. Então, a escola começou a desaparecer um pouco no sentido de ser uma escola de design, etc. E vocês chegaram a formar várias turmas? Sim, formamos várias turmas, formamos alguns profissionais, inclusive o Washington Dias Lessa vai dar um curso aí na Maria Antônia esse mês, essa semana, não sei, etc. Ele foi aluno da gente, ele fez análise do Jornal do Brasil, tudo isso ele conhece muito bem. Então, alguns alunos seguiram, viram esse tipo de coisa e começaram a respeitar e profissionalmente... E quais eram as matérias? É uma curiosidade mesmo. Eram as matérias que... Bom, as matérias começavam por matérias, por exemplo, o Zueni Ventura, que você falou, era jornalista, de literatura, etc. E nós começamos a falar para ele que ele devia se aprofundar na semiótica, semântica, etc., para dar um significado, etc. E ele fez isso. Ele fez isso. Tinha professor de física falando, não adianta você dar quadrado, não sei o quê, etc, etc, porque não é isso que o aluno quer. O aluno quer o conceito das possibilidades criativas, etc, como é que você analisa isso, vai ser tal. Não adianta nada você dizer para ele prótons, etc. O que tem que ver isso com minha profissão? Então a gente começou a explicar. Para todos os professores, a gente começou a explicar que não era para dar aritmética, né? 2 mais 2 igual a 4, tal, etc. Era para dar o conceito do desenvolvimento das pesquisas de aritmética. Por que aconteceu isso? Qual é a diferença entre o pensamento dos índices romanos e índices arábicos? Né? Qual era a dificuldade dos romanos? Como é que surgiu as proporções? Né? As proporções, etc. Pitágoras, o que é Pitágoras? O que era o significado das proporções do sistema áureo? Né? A natureza, como é que é feita dentro da matemática? Coisas incríveis, né? Mas os professores dão racionalmente, sem perceber o que você necessita mesmo. Que é uma proposta que assim estava realmente muito avant-garde, né, Alexandre? O que hoje se fala da transdisciplinaridade, então, hoje, vocês faziam lá atrás. E eu fico puto da vida, né? Porque hoje você, para você adquirir todas
esses conhecimentos, essa prática, você tem que atuar pelo menos uns 10 anos dentro da profissão. Senão você não consegue transmitir, etc. Você consegue transmitir mecanicamente, não é esse o intuito da escola. Né? A escola tem que transformar culturalmente a cabeça das pessoas. Né? Tem que transformar qual é o sentido que ele está fazendo, qual é a necessidade, como é que ele vai atuar dentro da sociedade, da indústria, da economia, Então, isso foi realmente uma coisa revolucionária, né, vamos dizer. Tudo isso. Entrou a Carmen Portinho, não sei se você sabe quem é a Carmen Portinho. Carmen Portinho era uma funcionária do Museu de Arte Moderna, era funcionária de certo nível, engenheira, muito agressiva e estava muito relacionada com essa cultura da arte francesa também, tudo isso, etc., do conceito artístico, né? E ela podou totalmente todo o programa da escola. Né? Então houve um tempo que a gente saiu da escola. Né? Quer dizer, não saiu, dizendo não frequento mais, a gente continuou professor, mas não dava mais, porque a gente era totalmente bombeado, né? Bombardeados por esse tipo de atividade. E a escola começou a se transformar, entendeu? Então foram muitos artistas para lá para dar aula de modelo ao vivo, né? Essas coisas que a gente não queria. Tipografia, que era uma coisa essencial, do conceito tipográfico, de medidas, etc, etc. Hoje, por exemplo, eu não posso mais dar tipografia, porque existe a possibilidade de você usar computador, e o computador você pode dar uma linguagem mais adequada ao seu sistema cultural. Você pode usar o centímetro, o milímetro. Mas se eu falo assim, pontos, corpo, pontos, tal, 10 pontos, etc. Aí eu pergunto, que pontos que você está falando? De Dô? Né? Ou pontos de Cíceros, né? Ele não sabe que ponto, porque o computador diz para ele o que ele tem que fazer. Ele usa o default. Todo mundo usa o default do computador. O default do computador é em polegadas, nossa cultura é em centímetros. Entendeu? Então nós temos que trabalhar em centímetros. Entendeu? Polegadas não adianta. Eu, quando faço um trabalho para os Estados Unidos, que é esse trabalho desse livro que eu estou fazendo, tenho que fazer em polegadas. Não posso dar em centímetros para ele. Formatos, nada disso. O papel, a indústria do papel é feita em polegadas, a composição dos corpos é em polegadas. Aqui nós, tudo em centímetro, tudo em centímetro. Tudo em DIN, né? A4, A5, né? A3, etc. Nos Estados Unidos não tem DIN, né? Tem outro tipo de medida. Então, a gente precisa saber disso, né? Precisa saber o que a gente está fazendo. Se eu fico escravo do computador, todo trabalho criativo é impossível de fazer no computador. Não estou dizendo que é impossível, é difícil de fazer no computador, entendeu? Porque eu, por exemplo, eu sou daquela época de 1500, né? Então eu faço tudo na mão. Né? Todo projeto, todo processo criativo, eu faço na mão. Quando está pronto, está mais ou menos definido, aí eu vou para o computador, porque esse é uma ferramenta maravilhosa para mim fazer acabamento, para mim fazer proporção, para mim, tudo isso aí, isso aqui é o comportamento que tem que ter. Mas a criatividade, primeiro porque os tamanhos não são reais, né? Eu não estou vendo um tamanho real, estou fazendo uma coisa reduzida. Né? Eu tenho que fazer um tamanho real. Entendeu? As minhoquinhas, todo o processo criativo. E, Alexandre, como é que se dá esse percurso, assim, do teu processo de criação? Por exemplo, quando você vai fazer um trabalho com uma empresa, quais são as etapas que constituem esse teu processo criativo? Até chegar, porque você diz, quando você tem um cliente, que você nunca entrega várias opções, que você oferece a solução. Eu queria que você contasse para a gente um pouco como que são, do que são feitas essas etapas, quais são essas etapas. Bom, a gente tem que estudar, por exemplo, o que significa esse cliente que você está com ele na mão. Como que você faz? Você entrevista várias pessoas. pessoas? Qual é a intenção do cliente? Então você fala com o cliente. Quer dizer, raramente eu aceito um briefing. Né? Porque briefings são feitos por funcionários e os funcionários não estão, às vezes, ligados com
os planos Sei. futuros do cliente, tudo isso, etc, etc. Então, eu faço questão de falar com o cliente, né? É muito difícil isso, mas eu faço questão. Então, como eu faço questão, ele quer fazer comigo, então a gente tem que Sei. abrir a possibilidade de falar com o cliente. Quando eu falo com o cliente já percebe mais ou menos o meu nível, né? De poder conversar mais ou menos sobre aquilo que ele está precisando. E ele, como às vezes não tem nenhuma condições de saber o que é design, porque ele não lê revistas especializadas, ele só vê caderno de cultura, e no caderno de cultura às vezes tem alguma coisa sobre design, mas no caderno de economia não tem nada sobre design. Então, sim. a gente troca essas informações. Ele precisa sentir eu e eu preciso sentir ele. É como um namoro. Sim. Entendeu? A gente precisa sentir se vai dar conversa, se vai dar coisa, etc. Se ele não sentir, e eu também posso não sentir totalmente, durante o processo de desenvolvimento do projeto, a gente sente e casa, tá? Entendeu? E durante isso, eu estou preocupado como é que eu vou impressionar o cara, vamos dizer, né? Quer dizer, como eu vou impressionar a garota. Então, eu vou no Armani, eu vou tal, etc. Eu procuro saber os grandes astros como é que se vestem, eu procuro saber onde é que eles frequentam, o que é que eles comem, como é que eles se identificam, como é que eles, qual é o significado deles visualmente ou economicamente, etc. Então, você vai procurar a linguagem dessa indústria que você está fazendo o trabalho. Qual é a linguagem? Como é que os outros se mostram, se explicam, como é que eles, etc., como é que eles aparecem, qual é a gramática que eles usam, né? Tudo isso, etc. Então a gente procura ver, faz uma análise, etc. Quando a gente faz essa análise toda e conversa, continua conversando com o cliente, a gente vai para a mesa de trabalho, tá certo? Não vai antes, só vai agora quando você está com toda a informação possível que você acha que é necessário para você ter esse processo, para você ter o início do processo de criação. Você tem um tempo que é mais ou menos padrão para desenvolver os projetos? Para fazer um trabalho desse eu levo mais ou menos 3 meses. O cliente fala, mas eu preciso para amanhã. Né? Ele fala, não é possível, mas eu posso te ajudar. Certo? Eu posso limpar os meios dele e tal, enquanto o processo não está sendo efetivado. Posso neutralizar, né? Quer dizer, não usar o ruim e nem usar o bom, que não existe ainda. A maravilha que eu vou fazer, né? Então, ele fica assim, mais ou menos, por enquanto. E eu explico isso para ele. Ele entende, porque quando chega para um garoto e fala assim, eu preciso para amanhã, pode deixar que eu faço. Não dá. Não dá para fazer um trabalho consistente, tudo isso não dá. Então, a gente procura, a gente vai, estica o papel na mesa, né? Essa mesa aqui, um formato A3, um papelzinho legal, trabalho novo, você limpa tudo, né? Tira o pó da mesa, tal, limpa, põe o durex, e olha para o papel. Aí você começa a entrar em crise. Você não sabe o que fazer. Começa a entrar em crise. Aí você chama Daisy, faz um cafezinho e tal, faz o cafezinho, traz o cafezinho quente, você tá põe na boca, está quentinho, aí você pega aquele radinho, tem lá tal, põe um disco daqueles lá, né, um jazz, Chopin, o David Brubeck, eu ponho lá, tal, Tom Jobim, e fico ouvindo a música com a xícara do café, olhando o papel branco. Que legal. Aí tudo bem, aí tem que enfrentar. Então eu ponho todos os meus lápis, canetas, o que tiver do lado, e intuitivamente eu pego um lápis qualquer, uma caneta qualquer, entendeu? E faço um pontinho, faço uma minhoquinha. Sem intenção nenhuma, uma minhoquinha. Faço outra minhoquinha, e encho esse papel A3, cheio de minhoquinha. Aí, por isso que tem esse quadro aqui. Eu ponho aqui, penduro, encho ele todo de papelzinho, olho sempre, etc, etc. Porque eu estou enxergando tudo, mas não estou vendo nada. De repente eu vejo uma minhoquinha e falo, putz, essa minhoquinha.
Aí eu pego, jogo tudo fora e faço as minhoquinhas melhores, tá? E quando eu faço as minhoquinhas, eu começo a enxergar melhor ainda. Então eu pego a melhor, aí eu vou para o computador. Já está definido mais ou menos a estrutura, uma espiral, uma espessura tal, etc. Aí eu vou procurar no computador dar uma definição mais técnica. E a Laís te ajuda nesse olhar? Ninguém. Não tem Estou sozinho. Um espectador, assim... Não, eu discuto. Instrumentalizado para te dar Eu escutei os colegas que vêm aqui, às vezes. Então, eu fico naturalmente discutindo, vendo, etc. E quando eu vou no computador, eu já defino mais ou menos, etc, etc. Vocês querem ver um trabalho assim? Eu posso mostrar. Aí não pode filmar. Não, depois a gente vê, sim. Tá. Então a gente apresenta, mostra, dá a proporção, dá o significado, dá tudo isso, etc. Faz algumas aplicações por necessidade do cliente e vai mostrar para o cliente. Aí o cliente realmente não pode dizer não gosto. Não, a palavra gosto não pode usar. Não. Você alerta ele? Não, ele sabe. Ele sabe. Não sabe que não pode dizer agora. Porque eu dou tanta informação para ele que ele não tem condições de falar não gosto. Entendeu? Se eu não desse, entendeu? E mostrava assim, bacana, gosto. Não gosto. Sim. Ou ele fala assim, eu vou levar para minha mulher para ver. Não posso dizer isso. Ele está na frente de todos os chefes de departamento, sim, os auxiliares, os vice-presidentes. Ele não pode manifestar uma fraqueza. Gosta ou não gosta é fraqueza. Tá? Então, ele não pode falar isso. Alexandre, e das marcas corporativas, né, dessa criação de identidade visual, qual que foi se é possível você identificar assim, os melhores namoros, assim, que você realmente tem uma relação que você acha que você conseguiu achar? Claro que tem assim, contatos com clientes fabulosos que você cresce. E o produto que você oferece e que ficou como marca, o que você acha que... Mas como eu, dentro da minha história, não tenho nada repetido, eu sempre estou evoluindo, então todas para mim são importantes. Né? Eu aprendi com essa minhoca, hoje eu estou fazendo dinossauros. Estou fazendo coisas melhores e tal, etc. Então, não tem isso. Eu gosto de todas elas. São todos meus filhos. Então, e eu acho bacana, etc. Né? E teve agora, as pessoas que escolhem qual é mais legal, qual é menos legal, etc. Então, aí eu não. Eu sou um pai fiel. E você diz em várias entrevistas suas que justamente a escolha pelo design foi a possibilidade de conversar com mais pessoas, muito mais do que se você tivesse optado pela pintura. Claro, sim. Que teu diálogo será maior e com um número maior de pessoas. Isso depende, né? Se eu naturalmente me entrosasse pela pintura, então eu teria um diálogo mais convincente com a pintura, tudo etc, com o cliente, né? Com o espectador, tudo isso, etc. Eu sempre uso assim esse exemplo. João Nesburg ganhou uma bolsa de estudos para o Alasca, para passar 2 anos lá no Alasca, desenvolvendo a sua pintura no Museu de Belas Artes lá, tal. Então ele volta depois de 2 anos, faz uma exposição, tá certo? Para mostrar a evolução dele e tal. Aí todo mundo vai olhar e fala, poxa, eu não sabia que você ficou abstrato. Eu falei, como abstrato? Não, essas coisas bonitas, legais, etc., abstratos. Ele falou, não sou abstrato. Eu continuo sendo pintor de figurativo, etc. E são peixes lá do Alasca, que você nunca viu. Entendeu? Então, vem assim, quando o Brasil foi descoberto, entendeu? Apareceu as caravelas do Pedro Álvares Cabral, os índios não viram as caravelas. Porque não pertencia a eles caravelas. O que é isso? Sim. Entendeu? Não viu. Vocês acreditam nisso? Não viu. Tem coisas novas que você aparece e vocês não conseguem ver. Vocês enxergam, mas não veem. O que é isso? Entendeu? Então isso você tem que mostrar às vezes. Então você está mostrando uma coisa nova e você tem que dar o significado para ele. Aí ele vê.
E como ele vê, todo mundo vai ver também. Então você vê, ó, Nike, né, que lançou aquele negócio lá. O que significa? Antes eles punham a palavra Nike, hoje eles tiram. Então eles põem na camisa do futebol, esse troço tudo fala Nike, né? Nike, tá certo. Põe também nos treinos Guaraná Antártica, deste tamanho na barriga dos jogadores. Ninguém vê. Vocês acreditam? Isso é genial, é. Porque cheio de letra, cheio de figura, a camisa amassada, não dá para você ler. Não é para isso, entendeu? Não tem significado. A mídia não é a camisa de futebol. A mídia devia ser para tudo, né? Você faz um desenho, deve fazer para todas as mídias possíveis de verem, entendeu? A Guaraná não foi feito para isso. A Guaraná foi feito para anúncio de jornal, não foi feito nem para televisão, que tem outro processo técnico. Né? E, Alexandre, você já recusou muitos clientes, assim, que te procuram e você não se identifica com... Eu recusei por um certo tipo de comportamentos que não são adequados, né? E tudo isso, etc. E quando eu fiz a marca do Banco Itaú, entendeu? Eu fiz a marca e como eu conversei com o presidente, que era o Olavo Setúbal, etc., e eu falei, não, eu só apresento a marca para o Olavo Setúbal. Como ele viajava, ele demorou 3 meses para mim conversar com ele. E eles insistiam, eu falei, não, só falo com ele. Porque se você fala com alguém, outro tipo de pessoas que não está envolvido com a própria indústria, o significado dela, ele fala, não, você não é bonito, que não pode usar. Não pode usar. Tem que ver a função, não pode mostrar aleatoriamente, não dá. Pelo menos a primeira impressão tem que ser positiva, tá certo? E quando você fala bastante sobre a estética, não é o componente determinante do design, mas é uma decorrência. É o significado e a necessidade. E a necessidade. São as duas coisas que tem que fazer juntos. Né? Eu não tive uma marca recusada. Vocês acreditam? Do jeito que eu estou falando, acredito. Né? Sim, você é assertivo. Isso é uma outra característica sua, né? Você tem posições super assertivas sobre muitas coisas, né? Que a criatividade não se ensina, que você achou interessante, eu até elenquei algumas. Criatividade não ensina mesmo. Não adianta falar curso de criatividade, não adianta. Você pode saber o processo, a tecnologia, para ver como os físicos davam, né? Como é que faz uma pesquisa, como é que eles fazem a análise e tal, etc, etc. Como é que eles dão significado para isso, você pode fazer. Mas você pode dar os padrões, tudo isso, são padrões. Agora você tem que usar isso criativamente, né? Tem que usar isso criativamente. Se você tem talento bem desenvolvido, o talento criativo, você vai em frente. Você faz dá uma nova possibilidade àquilo que as pessoas entendem, né? Você tem que dar uma nova possibilidade. De um novo conceito, de um novo significado. Esse que é o processo do designer, né? De todas as pessoas que fazem coisas criativas. Televisão, padaria, tudo. E você acha que, assim, pensando eu não sei se ainda você mantém contato com as pessoas em formação, com alunos em formação. Sim, com professores. Todo e as pessoas te procuram com regularidade, quer dizer, você é uma referência que está aí muito presente e ainda com esse comprometimento. Eu estou ativo em todas as áreas, por enquanto. E você acha que existe esse tipo de sensibilidade, assim, pensando na formação hoje de um jovem estudante? Não, existe, porque quando eu falo, eu dou vários cursos, eu não dou mais aulas porque já estou aposentado, mas eu dou vários cursos, né? Vocês estão sentindo. Vocês mesmos estão sentindo, não sou eu que estou falando, estão sentindo a curiosidade de saber o que eu posso falar, o que eu não posso falar, tudo isso, etc. Então, essa energia ainda tenho, em qualquer nível. Sim, mas em relação a tua percepção em relação a assim, pessoas em formação, você sente que ali tem um embrião de pessoas que têm este olhar? Quando eles recebem essas informações de como é que deve ser realmente representado as coisas,
Eles sentem essa... todas as aulas que eu dou, eles me mandam um e-mail novamente, perguntando isso, perguntando aquilo. Tal. E as pessoas seguem a carreira? Isso também é uma outra coisa que você vem falando. Dentro das possibilidades eles seguem, porque às vezes é desvirtuado. Eu preciso fazer muito dinheiro, tem os caras assim, né? Eu nunca pensei em fazer muito dinheiro. Eu preciso de dinheiro, como todo mundo. Tá? Mas eu não corro atrás, porque eu também aprendi isso em URME. Não corra atrás do dinheiro, deixa o dinheiro correr atrás de você. Tem coragem para isso. Sim. E realmente acontece. Entendeu? Eu não sou milionário, não tenho palácio, eu não tenho fazendas, não tenho piscina. Eu estou tranquilo vivendo aqui, tudo que eu preciso eu tenho. Entendeu? Não preciso fazer demonstrações. Né? Não preciso fazer demonstração. Graças a Deus está tudo em ordem. Saúde está em ordem, tudo está em ordem, trabalho está em ordem, a mulher está em ordem. É bastante coisa. Sinta-se homem pleno, que é bastante coisa. Tem algumas coisinhas, o filho não está em ordem. E, Alexandre, você citou que, eu não sei se você chegou a ter um contato mais próximo com o Flusser, a gente tem uma flusseriana aqui, que é a Anelisa, e ficamos até o ano passado, fizemos um seminário onde a gente discutiu a obra de vários germanistas, ele entre eles, e que você fala que, que ele se diferenciava e se destacava já naquele momento, início da década de 60. Fora do Brasil. Sim, muito. Mas aqui, como é que foi tua relação com ele? Eu não tive uma relação pessoal com ele. Né? Eu sabia da existência dele, que é aqui na outra quadra. Né? Eu vinha saber dele quando me falaram na Alemanha dele. Eu fiquei até surpreso. Flusser e tal, etc. Eu falei, pô, mas o cara é professor aqui da ECA lá e tal. Aí eu fiquei um pouco mais com atenção sobre ele, né? Mas ele depois morreu rapidamente e não tive um contato pessoal. Mas eu leio as coisas dele, saiu um livro agora, né, no Flusser, muito bom. Eu não sei se está bem traduzido, porque é muito difícil. É muito difícil você fazer versões do alemão para o português. Mesmo qualquer coisa, mesmo do português de Portugal, português do Brasil, tem dificuldades. E eu sempre leio no original, eu prefiro ler no original, onde eu posso ler. Eu leio inglês, leio italiano, leio espanhol, leio alemão, francês. Então eu posso ler os originais. Tá? E falo mal todas as línguas, né? Falo mal português também, né? Vocês estão vendo que não uso gramaticamente tudo correto. Né? Mas pelo interesse a gente aprende, né? Pelo interesse a gente aprende. Então eu tive que aprender, porque fui aprender alemão, né? E fui aprender alemão da maneira mais difícil possível, porque eu fiz um estágio num escritório, não sabia nada de alemão, e o cara me pedia em inglês para fazer umas artes finais, uma coisa assim, e ele falou assim, agora leva lá para a gráfica e fala para o fotolito, e fala para ele como é que faz, etc. Dá para ele esse especial. Eu falei, mas não sei falar alemão. Se vire. E me virando, fui aprendendo. É assim, você tem que enfrentar certas dificuldades, porque senão você não sai do lugar. E depois de quanto tempo? Eu não imagino como é que você assistia às aulas no início com... Eu fui aluno do Benzi, né? O Benzi deu um trabalho para mim desenvolver. Nos primeiros 3 meses, 4 meses que eu estava lá. E putz, eu não sabia escrever alemão ainda. Tal. Eu pedi auxílio para uns colegas meus da Suíça, principalmente, que sabiam inglês, então eu escrevi em inglês e eles fizeram a versão em alemão. E eu fui lá e li para o pessoal. Terminei e falei assim, deu para entender? Os caras falaram, não, nem eu entendi. Eu falei, e passei. Também tem essa possibilidade, né, de você ser o mais real possível, né? Não ter medo das coisas que você acha que vai ser negativo. Etc. Como eu sempre tive um bom humor, apesar da minha mãe e tudo, esse bom humor eu mantenho até hoje, né? Então,
e o bom humor atinge os professores. O Bill, por exemplo, fez o cartaz da quarta Bienal, ele me deu uma orientação, né? Fiz lá, né? Fiz uma orientação de justamente dessa leitura de Gestalt, né? Fazer duas cores, uma em cima da outra, da violeta. Sim. E você pode fazer uma separada, isso eu aprendi com o Albers também. Fazer uma separada da outra, visualmente eu sobreponho, ele não está sobreposto. Então eu vejo o resultado sem estar o resultado lá. Deu para entender isso? Ela mistura nos olhos. Então eu fiz um cartaz assim. E fiz o cartaz, era um concurso aqui no Brasil, né, tal, fiz o cartaz, ele me deu todas as orientações possíveis, falava e tal. Aí eu mandei o cartaz. E chegou um dia, me mandaram um telefonema do Brasil falando que eu ganhei o concurso de cartaz. Isso era na hora do café da manhã da escola. E eu fui correndo lá para o barzinho, né? Oh, ganhei, Bill, ganhei, negócio do Brasil. Ele falou, no Brasil qualquer coisa. Falando de brincadeira, né? Tá frente de todo mundo. Eu também murchei. Baixou a bola. Mas aí todo mundo entendeu, rimos. Que bacana. E Alexandre, chegando próximo ao final, ia te fazer a pergunta clássica, mas acho que é interessante o que você acha aí da lei da cidade limpa, que essa tirada aí dessa profusão assim, desordenada de informações. O que você acha? Quando que a informação deixa de ser informação e passa a ser sujeira? E se você é atento a essa questão. Justamente nessa entrevista que você tem em DVD e tal, eu falo sobre isso. Né? Foi uma coisa muito legal limpar a cidade. Tirar todos esses anúncios, etc. O Petit escreveu um artigo na Folha sobre, porque devia deixar, porque a nossa cultura é a França, Picasso, tal. E eu escrevi uma resposta na mesma Folha, lá no dia seguinte, falando, não, isso é tudo besteira, porque ninguém sujava a cidade mesmo com Picasso, tudo isso. Né? Tinha os postes redondos, os mictórios, né, que eles podiam fazer um suporte de cartazes, né? Vocês já foram na França, viu? Hoje não sei como é que está lá, mas fizeram. E era nos centros específicos, né? Por exemplo, é como em Nova York, você vai, mas a 42 com a Broadway está cheia, é só na 42 com a Broadway, não tem nada em outro lugar, né? Em Tóquio, cheia, até o Rio de Janeiro está limpo. Nunca sujaram o Rio de Janeiro, mesmo porque não tem suporte, ninguém pode fazer painéis em frente ao mar, né? Tudo isso, etc. Então, agora, quando ele fez isso, realmente, São Paulo é uma cidade feia, entendeu? Mas com limpeza e todo mundo pintando de novo, fazendo uma coisa, realmente ficou uma coisa legal, entendeu? E eu, aprovei esse tipo de coisa, isso realmente é uma coisa boa. O Petit estava mais interessado na veiculação, que todo mundo paga, né? Ganha dinheiro nisso. Ele deu para a gente a nossa marca do logotipo, eu te falei, né, uns anos atrás. Não sei se foi meio na marra, mas ele deu. Não, tudo bem, ele pode dar, eu preciso comprar. Não, a gente não sabe exatamente quais foram as motivações, mas ele deu. E, Alexandre, tem também uma curiosidade, eu li do professor e designer do Francisco Homem de Mello, que ele afirma que nunca foi tão fácil produzir imagens e também nunca foi tão fácil perdê-las. Você entende o que quer dizer? Entendo. Todos nós estamos interessados, quer dizer, tudo que aparece é mais ou menos como se inventasse uma gíria, tá certo? Gíria. A gíria perde o valor no tempo. Os novos vêm com outro tipo de gíria, com outro tipo de linguagem, que existe uma linguagem. Com o computador você já fez uma outra gíria, vocês pode ver CS e reduz as palavras, põe 3 pontinhos, qualquer coisa. Então essas gírias são efêmeras. Elas desaparecem. Quando você faz um sinal, um signo, tal, não pode ser gíria, ela tem que. A Coca-Cola não vai mudar, a Volkswagen não vai mudar, certo? A Ford não vai mudar, a IBM não vai mudar. Ela pode se adaptar às novas tecnologias, como é que ela, por exemplo, a IBM tinha 15 listras, passou para 13.
Por que passou para 13? Porque na informática não dava para ver, às 15 fechava, etc, etc. Então eles precisaram atualizar tecnologicamente o mesmo sinal e não fazer um novo sinal, tá certo? Então isso eu dou essa consciência para todos os meus clientes. Não, você tem que adaptar a tecnologia de hoje, aos meios de comunicação que hoje existem. Não pode ser mais aquela de 1930, porque tem vários defeitos, etc. 1930 foi criado para jornal, hoje nós temos a possibilidade de usar cor, a possibilidade de não usar cor. Tal. Então não precisa mudar, é só adaptar, fazer ela viver eternamente, se for o caso. Alexandre, e assim, para a gente encerrar, o que você falou informalmente para mim, os trabalhos que você está desenvolvendo, eu queria que você repetisse para a gente registrar, que você está desenvolvendo no momento. Você fez recentemente você fez o logotipo, né? Da Veracruz. Da Escola Veracruz. Da Escola Veracruz. Eu estou fazendo da Mausa, que é uma indústria que há 30 anos eu trabalho juntos, ele está transformando, sempre atualizando, né? Tudo isso, etc. Estou fazendo a sinalização do MAC. A MAC foi uma marca minha também. Então eles me convidaram para fazer a sinalização do novo prédio que eles estão construindo no Detran. Né? Então esse é um processo que eu estou atualizando. Estou fazendo um livro para Houston, que é o museu de Houston, nos Estados Unidos, a terra do Bush. Ainda. Estou fazendo para eles um livro. E esses trabalhos que eu estou... E a Klabin também estou... A Klabin me chamou recentemente e me pôs dentro de um conselho para não deixar morrer a marca. E em termos de cultura visual, o que você tem visto de exposição, o que você tem lido, enfim, o que tem te alimentado, inclusive, para você poder desenvolver os trabalhos todos que você vem fazendo? Bom, é difícil dizer para você os novos livros que eu compro, porque é mais afins a minhas... Eu não leio romances, por exemplo. Deixei de ler romances, não leio mais. De semiótica, semântica, significados, etc., eu leio alguma coisa, por necessidade mesmo. Mas eu praticamente estou desenvolvendo agora um livro meu, para não só técnico e histórico, um romance como esse aí, mas para dar significados tecnológicos do meu processo criativo, etc., como deve ser e tal. Então, praticamente é isso que eu estou fazendo, né? Não vou mais muito a museus, porque praticamente, vamos dizer, eu não conheço tudo, mas conheço alguma coisa, e essas coisas são às vezes repetitivas, e não há sentido. Por exemplo, do Duchamp, eu já vi N vezes no próprio museu lá em Washington, e tudo isso, etc. E aqui são as cópias, né, e tudo isso, etc. Se eu tiver tempo, eu vou mesmo. Se não tiver, eu não vou achar ruim não ter visto, porque eu já vi. Tem todos os livros dele, inclusive, aqui e tal. Então, e cinema? Cinema, eu estou decepcionado com o cinema. Antigamente eu gostava muito de cinema. Eu sei todo o cinema, todos os filmes, até 1980, você pode dizer, atores, cinema, etc. Era fã do cinema americano, porque era um tipo de cinema que eu realmente gostava, etc. Mas hoje nem o americano mais eu consigo assistir. Que é tudo espetáculo, tecnologia, não tem significado. Então, brasileiro nem pensar. Todo mundo fez cara feia. Somos tão ufanistas assim. E, Alexandre, só realmente para finalizar, você havia dito sobre, é uma pergunta prática que a gente faz para todas as pessoas que a gente entrevista, como é que ela visualiza, idealiza esta biblioteca mais sintonizada com o século XXI, podendo atender adequadamente a população, para que ela readquira aquela antiga vocação que ela tinha como um polo irradiador de cultura, como um centro efervescente. Como é que, na sua área, por exemplo, você imaginaria, além da atualização do acervo,
se eventos, isso é uma pergunta que eu deixei de fazer para você, se você chegou a frequentar os eventos da biblioteca, no auditório. Eu frequentei eventos, o que eu me lembro muito bem era do Érico Veríssimo, que eu vi lá. Entendeu? Ele deu 3 conferências, deu lá, uma lá, outra lá no Cambuci. Tinha uma editora, O Pensamento, não me lembro como é que era, espiritual, que deu uma palestra lá. E eu vi algumas palestras importantes, do Paulo Emílio mesmo, da Clarice não, da mulher do Paulo Emílio, como é que chama essa escritora? Lígia Fagundes Telles. Lígia, eu vi um monte de coisa assim, do próprio Sérgio Millet, etc. Mas o que eu me lembro mesmo foi do Érico Veríssimo, que me impressionou muito, o jeito dele escrever, de falar, tudo isso. Quer dizer, eu vi. Não muito. E hoje, assim, quando você pensa... hoje, se tiver, por exemplo, se pegarem esse americano que esteve lá que você viu, o cineasta, como é que chama? Que deu na Roda Viva agora, segunda-feira. O Stoppard. O Stoppard, Que é genial, entendeu? Se fizesse um evento com Stoppard, eu iria. E com o próprio cara que fez esse teatro aí, como é que chama também, que eu fui ver lá no Sesc. O Greenway, não é o Peter Greenway, não. Não, que veio da Inglaterra, que fez aí, como é que chama? Recentemente? Que é recente, que faz as peças daquele francês que estava nos Estados Unidos. Não é o Peter Eu estou velho, Greenway. eu esqueço o nome. Depois a gente... Deu no Sesc de Santana, um espetáculo. Isso quer dizer que a gente tem que correr atrás, né? E também do Sesc Antunes. É engraçado, nós vivemos na mesma época, ele era do Bexiga, eu era do Bexiga, nunca nos encontramos, ele frequentava muito a biblioteca. A gente nunca encontrou, eu adoro ele, Antunes. Quer dizer, é bom, um cara de teatro, fabuloso, etc. Muito bom. Te agradeço muito em nome da biblioteca. Espero que tenha sido legal. Pelo teu tempo, agora, pela tua disponibilidade. essa coisa da biblioteca, naturalmente, precisa ser feito com conselheiros, né? É claro que vocês não entendem tudo o que acontece no mundo, mas deve saber quem é que pode justamente aconselhar a compra de livros, a compra disso, etc, né? Sim. Porque eu não vou pensar que você vai comprar alguma coisa sobre tipografia ou semiótica ligada ao design, né? Porque semiótica é ligada a várias coisas. Então, ele precisa ter um tipo de consultas, né, para fazer. O MIS, quando eu trabalhei lá junto com a Adriana, na década de 80, eles tentaram, quando o Ricardo Tacchi estava na direção, criar, consolidar essa área. Fizeram o negócio de cartaz. Exatamente. Cartaz mesmo, e tentar construir, consolidar um acervo. Uma pequena coisa, né, simplesmente coisas importantes, ela aí chegou agora. Coisas importantes que devem ser parte da informação da biblioteca e tudo isso aí. Vocês não podem fazer tudo. Não. Não são super-homens. Não, são formiguinhas. Então tá bom. Alexandre, te agradeço mais uma vez, em nome da biblioteca, pela sua disponibilidade. Desculpe as besteiras que eu falei, né? Pelo seu interesse e por todas essas informações que você nos trouxe. Para mim é um prazer, sempre é um prazer. Foi um grande prazer. Obrigada. Para o nosso